nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, depois do Natal estamos de volta e hoje, dia 26 de dezembro de 2024, quinta-feira, hoje a igreja celebra Protomarte Santo Estevão. E o evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo do 17 ao 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, e dá testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiquei preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, após o Natal, logo em seguida nós vemos a igreja celebrando Santo Estevão, protomarte, o primeiro que foi martirizado, primeiro cristão a ser martirizado. Então, no evangelho de hoje, nós vemos que Jesus alerta os seus apóstolos, os seus discípulos, sobre os homens, porque assim como Jesus foi morto, crucificado, assim também todos aqueles que o seguem serão perseguidos, porque Cristo foi morto por causa da sua palavra, por causa da sua pregação, que ia no sentido contrário das coisas do mundo. E todos aqueles que vivem as coisas do mundo não querem ouvir a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, não querem ouvir o seu evangelho, porque a pregação de Jesus nos chama a nos distanciarmos das coisas do mundo, das coisas que o mundo acha como normal e acha que é certo. As coisas, palavra de Jesus, vai no sentido contrário. Portanto, se nós estamos pregando o evangelho, que é para agradar as pessoas que estão no mundo, nós não estamos pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o sentido do evangelho de Jesus é nos levar à conversão, é nos levar a essa mudança para caminharmos nos caminhos, no caminho que nos leva ao céu. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não seja por esse caminho, a não ser por mim, através da minha palavra, pelo meu ensinamento. É o que Jesus nos diz. Ele não veio mudar uma vírgula da lei, mas dá pleno cumprimento. E todos aqueles que se dispõem a pregar esse evangelho, para pregar, anunciar a sua palavra, e serão perseguidos, porque pregam a verdade de Cristo. Foi assim com Santo Estevão. Nós vemos na primeira leitura da liturgia de hoje, do Atos dos Apóstolos, quando Estevão não conseguiam resistir à sabedoria do Espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à sua direita de Deus, e disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos,
Tapando os ouvidos, avançavam todos juntos contra Estevão, arrastando-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Tais testemunhos deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo. Então, quando apedrejavam Estevão, Estevão clamou, dizendo: Senhor, acolhe o meu espírito. E é o que Jesus nos fala. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Esse é o destino e nós devemos estar preparados, porque nos dias de hoje muitas pessoas pregam um Jesus, paz e amor, o Jesus legalzinho, o Jesus que acolhe a todos, o Jesus que é aquele bonzinho. Não, você pode viver no pecado que Deus perdoa, Deus é misericordioso, não precisa você mudar de vida. Não, as pessoas querem viver no erro, querem viver longe de Jesus e quer que Jesus acolha os seus pecados, as suas misérias. O que Jesus nos chama, meus irmãos, Ele ama todos os pecadores, mas não ama os seus pecados. Jesus não aceita aquele que não se arrepende, que tendo consciência que pratica o mal, não quer mudar de vida. Como Jesus vai perdoar essa pessoa se ele não se arrepende, se não muda de vida? Então, é esse o Evangelho de Jesus. Por isso que todos ficarão uns contra os outros, porque é aquele que anuncia a verdade, anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, esse será perseguido. E hoje nós vemos quantas pessoas que vivem aí nessas ideologias nefastas, querendo que a igreja aceite isso, aceite aquilo, faça aquilo. Não vai aceitar, porque não é isso que é pregado por nosso Senhor Jesus Cristo e por sua igreja durante 2000 anos. A igreja não está no mundo para agradar o mundo. A igreja está no mundo como meio para a nossa salvação. Então a igreja não pode pregar algo que não seja a sua mudança de vida, que você deixe para trás o pecado. E fuja, meus irmãos, desses falsos pregadores, desses falsos pastores, desses falsos anunciadores, dessas maravilhas do mundo. Que Deus é isso, que Deus é aquilo. Não. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados e preguemos com nossa vida a verdade do Evangelho de Cristo. Mesmo se for preciso dar a nossa vida como o Santo Estevão deu. E nós devemos estar preparados. Aqueles que querem viver, ser cristãos e viver a felicidade aqui na terra sem as perseguições, estão vivendo um mundo de fantasia. Não é isso que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente hoje, nos fala. Mas Jesus nos alerta: vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. É isso que Santo Estevão viveu aqui, olhando para o Senhor, acolhe o meu espírito. Santo Estevão tinha confiança na salvação. Ele não lutou contra o apedrejamento que ele ia sofrer, contra o seu martírio, assim como tantos outros foram martirizados e são martirizados até hoje, por causa da Igreja de Cristo, por causa da sua palavra. As pessoas dão a sua vida por amor a Cristo, porque podem tirar a vida desse mundo, mas não podem tirar a nossa salvação, a salvação daqueles que caminham com Cristo. Precisamos perseverar, resistir até o fim, para que nós
possamos ser salvos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Que Deus os abençoe.